Maneira de se preparar para a sua missão como mãe é conhecer e confiar no Senhor, que sempre está por perto. Orar assim não é uma fórmula mágica que você usa para controlar a ansiedade. Em vez disso, é uma forma de conhecer a Deus, de lembrar que Ele está perto de você, aprendendo a confiar nele, a coisa mais preciosa do mundo para você, que é o seu filho. Aprender a confiar os filhos a Deus é um propósito para toda a vida. Sejam bem-vindos a mais uma livecast do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e essa é uma live, de uma série de lives com o tema Maternidade e Sabedoria. Nesse mês de maio, nós vamos abordar aí a temática da maternidade à luz da Bíblia, aqui no Espaço Fé e Conhecimento. Eu chamo esse evento de livecast porque é gravado ao vivo aqui no Instagram e depois fica salvo e você pode ouvir no formato podcast no YouTube também, certo? E o tema de hoje, como foi falado aqui nessa breve introdução, é sobre se preparar para a maternidade ou preparando-se para a maternidade. E para falar sobre esse assunto, eu não estarei sozinha. A convidada de hoje é uma pessoa muito especial, que é a Giovana. A Giovana, ela é minha prima, ela é membro da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, aqui setor 18. Ela é casada com o Tiago, eles têm um cargo de liderança na igreja, e ela que vai participar conosco. Giovana, eu não estou conseguindo te convidar, se você conseguir me chamar, eu aceito aqui. E ela que vai participar com a gente, ela teve uma filha recentemente, então as memórias dela nesse processo de se preparar para a maternidade estão frescas, Então ela que vai compartilhar com a gente. E o principal motivo, dessa série de lives é justamente compartilhar com vocês o quanto o Evangelho pode e deve impactar a nossa maternidade. Precisa de Jesus e um pouco sobre onde Jesus entra no nosso preparo em relação à maternidade que nós vamos conversar hoje. Giovana, seja bem-vinda! Olá, obrigada. Boa noite, a paz do Senhor. Muito boa noite. Gente, eu tô dando risada assim que a Giovana, ela é minha prima, mas ela é tipo minha irmã mais nova também. Então a gente se cumprimentar assim formalmente nas redes sociais é até diferente, né? É verdade. Giovana, eu falei um pouquinho de você bem brevemente. Se apresenta para o pessoal que está entrando. Bom, meu nome é Giovana, Eu sou nascida e criada na igreja. Estou com 32 anos, não tenho medo de dizer. Sou mãe de uma bebezinha de 8 meses. Caramba, 8 meses já? 8 meses. Lembro quando você falou que ia me convidar para essa live. Ela era bem recém-nascidinha, estava em choque, mas ela já está com 8 meses. Bom, na minha vida pessoal profissional, eu sou nutricionista já há algum tempo. Atuo na área clínica, na igreja, atualmente toco na orquestra, e também a gente é coordenador de adolescentes na nossa igreja. Então, bastante coisa que a gente faz nessa nova fase também com o neném é bem gratificante. Dava aula na escola dominical também para os adolescentes, mas por conta da neném, a gente ainda está tentando fazer a gestão do tempo aí para ver se a gente volta. Tá certo. Já caiu a ficha? Olha, às vezes eu me pego ela e pensando, meu Deus, esse neném ele existe. Eu acho que Às vezes eu penso isso também. Às vezes eu olho pro... Cada coisa nova que aparece, a gente vai ficando besta, né? Sim, cada fase é uma surpresa. Às vezes eu olho pros meus... Meu Deus, quem deixou? Eu tenho 2 ainda. Meu Deus. Isso é muito adulto. Mas faz parte, da vida e o quanto a gente amadurece e muda, com isso.
E para a gente dar início aqui ao nosso tema, né? Nosso tema é preparando-se para a maternidade. E, Giovana, compartilha um pouco comigo e com quem está acompanhando, né? Como que foi esse preparo para você? O que vira a cabeça, né? Quando a gente descobre um bebê está a caminho, né? Vem tanta coisa na mente. Vem muita dúvida, né? Muita, às vezes, insegurança, né? Porque você sabe que uma hora ou outra aquela realidade, né, que está sendo gerada ali dentro de você vai chegar, né? Porque enquanto está dentro da barriga é maravilhoso. Tem aqueles probleminhas ou outros da maternidade, da gestação ali, mas a gente tira de letra. Mas quando vai nascer que a gente fica mais preocupada e se a gente vai conseguir dar conta e se a gente vai ter condições financeiras, condições espirituais, condições, sei lá, emocionais para lidar com o bebê. Então, assim, foi um turbilhão de emoções, assim, no momento que você descobre, né, a gravidez. E, assim, eu, eu e o Thiago, né, meu esposo, a gente estava casado, a gente já é casado há 7 anos, esqueci de falar isso, indo pro 8º ano aí, e a gente já, acho que com 2 anos de casado, a gente já falava muito sobre, né, ter algum filho. Porque nos primeiros anos a gente está se organizando, né, financeiramente, tentando, né, acostumar um com o outro, com a vida de casado. Mas aí, a partir do 2º ano, a gente já começa a sentir uma faltinha, né, de alguma coisa. Né? Então, aí a gente falava muito sobre isso e demorou 5 anos para a gente conseguir, aí, né, dos 7 de casado, para conseguir realizar o sonho. Mas a gente não estava tentando. Apesar de tudo, a gente não estava tentando, então meio que veio no susto. Mas assim, a gente estava em vias de mudar de casa, né, e nosso apartamento, para aí então poder começar a planejar de engravidar. Mas aí foi tudo de uma vez só. Né? Veio o apartamento junto com o neném, então a gente fez tudo de uma vez só, meio que sem querer, querendo. E aí é muita cobrança na questão de, meu Deus, você vai mudar, e o quarto do neném, e o enxoval, e aquela coisa, e você já preocupada com outras coisas, né? Não só com a roupa, porque acho que a roupa é de menos, fralda, você vai lá e compra, né? E aí você fica naquela insegurança, pô, e o resto? Será que eu tô pronta? Será que eu sei ser mãe, né? Será que eu vou dar conta disso? Acho que todo mundo fica com essa insegurança. Sim. Justamente nessas perguntas, eu acho que é importante a gente se preparar para tudo isso, para enxoval, para um espaço, para o bebê. A gente pensa também em chá de bebê, né? Às vezes a gente nem pensa, mas as nossas amigas, pessoas próximas assim, já logo pensa na festa, né? Eu acho que sim, tem tantas coisas para a gente preparar. Buscar informação é importante, preparar financeiramente é importante, mas tem algo que ainda é mais importante também do que tudo isso. Não é menosprezando a importância dessas coisas, né? Mas tem coisas que a gente tem que buscar e que a gente às vezes não para pensar. Enquanto algumas dúvidas como essa, né, são espirituais, né? Será que eu estou pronta? Será que eu vou dar conta de ser mãe? Será que vai ficar tudo bem, né? E se a gente parar para pensar o quão espiritual são essas perguntas, qual é a resposta às perguntas, né? Quem pode garantir que o nosso filho fique bem? Quem pode garantir a segurança dos nossos filhos, né? É, exatamente, porque nós na gestação, assim, já é algo que acontece algumas coisas que meio que já vai preparando um pouco o seu coração para isso. Então, assim, você fazendo a gestação, aí você fica naquele medo, meu Deus, não vou segurar a informação até dar tantos meses, né, o 3º mês, para poder contar, porque se a gestação não vingar, né, não tem aquela questão de depois ter que falar para as pessoas que não deu certo, aí já começa por aí. Né? Várias superstições que existem aí, que não pode ficar. E aí também tem a questão de acontecer alguns problemas, né, que podem acontecer. Então, comigo eu tive
uma questão de assim, um pouco de placenta baixa, que talvez era risco de ter um parto prematuro, de ter que ter uma gestação assim, mais de repouso. E aí eu fiquei muito bem acompanhada, muito bem assistida. Aí depois veio a questão de um diabetes gestacional que surge ali. E aí Sim. você já fica naquela preocupação, meu Deus, a minha saúde, será que vai dar tudo certo? Será que a criança vai ficar de vida? Aí você começa a falar com muitas coisas, mas aí você para e fala assim, peraí, deixa eu voltar às minhas bases, né? Né? Quem que garante tudo isso? Quem que Garante? garante essa segurança? Garantiu eu chegar até aqui onde eu cheguei? Né? Quem que garantiu a minha mãe, né, chegar onde ela chegou, no parto que ela nasceu, lá no interior, né, de São Paulo, por Em parteira, casa? né, em casa, não tinha nem essa estrutura que eu ia ter para ter o meu parto, né, de um Sim. hospital bom, né, de ter ali toda uma equipe, anestesia, e assim, se tudo garantiu, quem garantiu isso? Foi Deus, né? Só Aí Deus, né? você toma aquele fôlego de novo, né? Como se fosse que nem Pedro, né? Afundando ali na água na hora que Jesus, né, chamou ele porque ele questionou, posso ir até aí? Foi, aí começou a afundar, né? Com aquele questionamento aí, como se Jesus tirasse você da água, assim, não, peraí, eu sustento, eu que vou garantir, e vai dar tudo certo. Sim, é isso mesmo. Eu tive uma experiência também na gravidez, na minha segunda gravidez, né? Que, aliás, acho que foi na segunda que eu acordei um pouco para isso, que, assim, do meu papel enquanto mãe, principalmente enquanto mãe cristã, né? E justamente na segunda gravidez foi quando aconteceu a pandemia, pelo menos em São Paulo, onde a gente mora, teve o tal do lockdown, que fechou tudo. Eu estava grávida de 7 meses, eu estava trabalhando ainda, e tudo fechado, a rua deserta, aquela coisa, parecia cena de filme. E eu pensava muito nisso, assim, será que eu vou sobreviver? Será que, e se eu pegar essa doença que a gente não sabia direito o que que era, não tinha vacina, não tinha remédio, não tinha nem teste, né? E falei, gente, e se eu pego isso, e se eu morro? E esse bebê ainda sobra esse bebê, mais o meu filho que ainda tinha 1 ano. Meu filho tinha 1 ano e eu estava grávida já do segundo. E foram tantas angústias, tantos questionamentos, né, tantos medos, tanta ansiedade, que lendo a Bíblia que eu consegui encontrar essa paz em Deus, né? Claro que não foi fácil. Nossa, li a Bíblia, meu Deus, paz automaticamente. Mas eu fui buscando, né, e aprendendo a justamente ter essa paz em Deus, porque não é fácil. Sem pandemia já não é fácil. Aí com a pandemia assim foi bem intenso para mim, né? Então a mensagem que a gente deixa, né, nesse início, nesse momento de dúvidas e questionamentos, de ansiedade, é que quem garante qualquer coisa na nossa vida e na vida dos nossos filhos é só Deus, né? Então se apegue com Deus que Ele é o único que pode garantir, né? E com a chegada de um filho muda tudo, né? Muda nossas prioridades, muda o nosso estilo de vida. Rolezinho depois do culto, com os amigos. Não é que não existe, né? Por um tempo não existe, na verdade, né? Como, que, A única coisa que você como você quer percebe é essas que mudanças na sua vida? Oi? a única coisa que você quer é que nem durma depois É das verdade. 9 da A meta de noite. vida passa a ser ter uma noite de sono. Exatamente. Qual é o seu desejo para hoje? O neném dormir à noite. Olha, essas mudanças foram, assim, eu fui me preparando também, né, psicologicamente, porque a gente, como você falou, a gente também estuda algumas coisas, lê, a gente vê a experiência de outras pessoas, né, próximas a nós, ali, que tem bebês, mas aí também tem a questão de nós, né, como que eu vou reagir nessa quantidade? E eu e o Thiago, a gente é muito social, a gente Sim, sai, conversa, e quando você não tem filho, é verdade, chega a hora bem que você quiser de marcar rolê à noite, né? Ele tentando marcar rolê à noite, gente, rolê de mãe não é rolê à noite, é um rolê mais cedo, matinal, assim, de tardezinha, tarde do chá. E aí é, foi um pouco complicado, assim, mas é aquilo, é tão fácil você pensar já no seu filho que para mim não foi.
e não está sendo assim, um mártir, sabe? Ai meu Deus, eu não vou poder ir em tal lugar porque eu tô com a minha filha, ai, caramba, né? Que fardo. Não, Sim, é pelo contrário, é algo assim que as coisas ficam muito pequenas, né? Até mesmo é, algumas coisas que você buscava, né? Você coloca o filho em primeiro lugar. Então, eu acho que essa parte de mudança é mais tranquila. Não sei para o Tiago, para os pais, mas assim, para mim, eu acho que é mais tranquila. Né? O instinto é muito forte. Sim. E isso é importante também a gente aceitar a mudança, né? Porque eu falo por mim, assim, algumas coisas foram difíceis de aceitar, que assim, meu estilo de vida era outro. E não só isso, de aceitar o estilo de vida, mas aceitar o momento, né? De, por exemplo, tem coisas, por exemplo, exercício físico. Logo que um bebê nasce, nesse primeiro ano, é muito difícil você manter uma rotina. Para mim foi difícil, ainda mais que eu tive um filho atrás do outro, né? Eu vinha numa rotina de exercícios e aí, depois que eu tive o primeiro filho, eu parei tudo. Aí, meu primeiro filho teve problemas de saúde, aí nisso eu engravidei do outro, veio pandemia, enfim, foi muito difícil. Hoje, eu consegui retomar, tem pouco tempo, né? Mas estou conseguindo retomar aos poucos, né? Porque agora eles estão maiores, eles estão menos dependentes de mim, eles ainda precisam muito de mim. Mas foi algo que eu consegui incluir na minha vida, né? E a gente, enquanto mãe, a gente tende a priorizar sempre os filhos, né? Sim, E é difícil a gente enxergar assim, um autocuidado do tipo, eu vou fazer uma atividade física para eu ficar bem, para cuidar dos meus filhos, né? Isso também é uma forma, é claro, de priorizar minha saúde, mas isso também é em função deles. Mas às vezes a gente acha que está perdendo tempo perdendo tempo, né? Que é. podia estar com eles fazendo Eu acho exercício às vezes, né? que isso pega muito, principalmente nesse início de maternidade, né? Você fica se sentindo, às vezes, muito culpada de ir voltar ao trabalho, né, de, às vezes, deixar o neném com alguém para você poder fazer alguma coisa, que seja um autocuidado mesmo, ir no salão, fazer uma atividade Sim, física, você se sente muito culpada, pelo menos a sociedade, às vezes, cobra muito isso, né, o retorno ao trabalho, sim, então você se sente muito insegura com muitas escolhas que você vai fazer, até mesmo que seja para o bem, como uma atividade física, algumas vezes ir a uma consulta, né, e deixar a criança, mas eu estou deixando minha filha para isso, pode esperar, deixa eu ficar aqui um pouco com ela, né, deixa eu dar atenção para ela. E também de não encher muitas paciências das outras pessoas, né, que a rede de apoio que nos ajuda, a gente fica meio assim, então é muita coisa. sim. É um momento importante também da gente aprender justamente isso, a aceitar ajuda quando nos oferecem e a pedir ajuda, né? A gente tem dificuldade não só de pedir, mas também de aceitar quando alguém oferece, né? É, Então, que a gente tem essa coisa de tem que ser errado. Isso porque eu vivi isso. Eu tive a ajuda da minha mãe e da minha sogra e eu agradeço muito as duas, mas elas não são a minha cópia. Elas não são o meu clone, elas não são exatamente acho que tem que fazer. Sem contar que elas não são adivinha também, né? Porque tem coisa que eu acho e se eu não falar, elas não vão saber, né? Também. A gente fica assim, acha que algumas coisas são óbvias, mas para outras pessoas não são. Né? Então, esse momento de gravidez e filhos pequenos é um momento de muita vulnerabilidade das mães, principalmente, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Porque privação de sono, por exemplo, que é algo que acontece com a maioria das mulheres nos primeiros meses, é algo que buga a mente, né? nossa, Não sei se você já está dormindo aí. é, a Heloísa, ela é complicado assim, o soninho dela. Ela é muito boazinha, né? Quem conhece ela, quem convive com ela, sabe que ela é muito boazinha, ela não é chatinha, não fica choramingando, não fica dando trabalho, mas assim, à noite ainda ela às vezes resmunga e chora para mamar. Você tenta ali, enganar ela, ver se tá chupeta, né? Pra ver se ela volta a dormir, pra ver se quando você ali de sono, alguma coisa.
coisa, mas passa alguns minutinhos, ela corta a chupeta e pede de novo, né? E chora de novo. Então, para ela não despertar aí na madrugada, você oferta. Então, assim, ela ainda tem uns despertares, assim, 1 a 2 despertares de madrugada. Então, mesmo com 8 meses, eu não tenho, assim, dormido muito bem, mas também havia já pesquisado e me preparado. Mas tem muita gente que fica dando informações, assim, que às vezes preocupa mais a gente, né? Um coach, sei lá como é o nome disso. Aí, todo mundo sabe falar, né? Especialista em amamentação, do sono. E aí fica falando, se o seu bebê tem tantos meses e não dorme a noite inteira, você está fazendo algo de errado. Vem aqui É e fala verdade. para você entender o que você está fazendo de errado. E aí você começa a se cobrar, poxa, por que meu neném não dorme a noite inteira? Por que a amamentação dói? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Então você já sempre pensa, né? Meu Deus, eu estou fazendo alguma coisa errada? Por que meu neném está chorando? Será que está ganhando peso suficiente? E aí você fica ouvindo certas coisas e às vezes não ajudam muito, né? Então, Sim. eu acho que é importante a gente ter as nossas experiências, pegar algumas ajudas, né? Pedir ajuda a mães ali que são ou as nossas mães, né? As avós, ou até mães da nossa geração, né? Mães ali, amigas, próximas, que tiveram filho na nossa época, porque de época para época muda. Crianças hoje em dia, todo mundo fala, ah, já foi aberto, você foi nascer o olho abrindo aqui 7 dias que tinha nascido. Então, assim, isso, Nossa, é verdade. mudou alguma coisa. Então, a gente tem que pegar informações de vários lugares para saber se está tudo bem. E a gente, pelo que a gente vê das mães, assim, na realidade, né, no nosso círculo, a gente vê que é normal. Sim. Só as mães da internet que os filhos dela dormem a noite inteira desde que nascem. É só. Né? Os da nós, né, dos mortais, demora. No meu caso, eu tive dois que foram duas experiências totalmente diferentes, né? O meu primeiro, ele foi dormir uma noite inteira perto de 1 ano de idade. E o meu segundo, com 2 meses, ele começou a dormir a noite inteira. Então, assim, quero comentários. Aí tem gente que vem, né, com a teoria da amamentação, e que se mamar mamadeira, se encher de leite, eles vão encher a barriga e vão dormir a noite inteira. Mas, enfim, tem muita. A internet a gente tem que tomar muito cuidado, tem que filtrar o que cabe na realidade. E é o que eu falo, na internet tudo é lindo. É importante a gente conversar com outras mulheres, com outras mães, com as nossas mães, pessoas mais velhas que já passaram por isso. Até porque, por exemplo, quando eu nasci, a fonte de informação da minha mãe eram as mulheres que já tinham filhos. Tipo, irmã, cunhadas, a própria mãe, as irmãs mais velhas da igreja, mais velhas assim, que tem filho, que já tinham filhos, né? Enfim. Então a gente precisa também parar de achar que todas as respostas estão na internet também, né? Verdade. Já para nossa reta final, para a gente conversar nessa questão do preparo para a maternidade, sobre vida devocional, né? Porque a gente que nasce, cresce na igreja, a gente é sempre orientado assim, da importância da gente ter essa vida devocional, além da vida comunitária na igreja, adorando, cultuando com os irmãos, da gente ter isso em casa, né? O nosso momento de oração, o nosso momento de estudo bíblico, de leitura bíblica. E agora, quando a gente tem filhos, isso se estende a eles também, né? Então, assim, como tem sido para você? Como foi essa adaptação de fazer isso com um bebê? É todo dia, 100%, não falha nunca? Não, não tem que jeito, né? Tem dia que às vezes a gente se programa. Hoje foi assim, quando você me falou, eu já comecei uma campanha de oração para que minha filha dormisse antes da live começar. E graças a Deus respondeu minhas orações e ela dormiu. Meia hora Amém. antes de começar, ela dormiu. Então, essa questão assim, foi algo que eu acho que talvez foi um dos pontos que, além do financeiro, que mais retardou, digamos assim, o fato de eu pensar em gestar uma criança. Né? De eu pensar assim, eu preciso me preparar espiritualmente, né, para ser um exemplo, porque não é só eu pregar, né, e ser hipócrita, né? Ai, filha, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas eu sempre fui uma criança questionadora
no sentido de, tipo assim, não é só você falar para mim o que tem que fazer, eu tenho que ver você fazer. Não adianta você falar assim, não pode fazer isso, não pode mentir, um exemplo. Mas aí você vai lá e fica mentindo. Eu questionava isso também, você eu assim. Então, isso me preocupava. Eu ficava pensando, meu Deus, não sei de nada. Nossa, eu não sou nada de crente, eu preciso ter uma vida mais regrada espiritualmente, mesmo indo na igreja, mesmo frequentando a escola dominical, dando aula, estudando para dar aula, mesmo você tendo seus devocionais, às vezes fazendo o seu culto no lar, você fica meio assim, mas eu poderia fazer mais, né? Porque é sempre assim, né? Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a estudar, você começa a buscar o Senhor, você sempre se sente menor, você sempre vai se sentindo, meu Deus, mas eu não sou nada, eu preciso de buscar mais. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me preocupava. E quando aconteceu, aí que mais me preocupou. Falei, meu Deus, eu preciso me preparar mais espiritualmente para isso. Né? Para ser essa mãe que é aquela coluna da casa, né? Agora eu vou ter aí a responsabilidade junto meu esposo de pastorear meus filhos, né? Então, meu Deus, eu tenho essa capacidade, né? E a gente, ela é uma bebê, mas a gente não subestima os inteligência de um bebê, porque tudo que eles fazem é repetição, que a gente, né? Então, a gente tenta, né? Então, sempre estar cantando louvores, sempre tentar, né, ler a Bíblia juntos, orar, costume haver isso dentro de casa, né? E isso vira um hábito, assim como qualquer hábito que a gente desenvolve, né? Por exemplo, tem gente que tem hábito de tomar café da manhã em família, tem gente que não tem hábito de tomar, a família nunca tomou. Então, da mesma forma que você tem um hábito de jantar, tem gente que não janta, então a mesma coisa é o hábito de fazer devocionais, né? De estudar a Bíblia, de orar, de cantar louvores. Então, a gente ainda, né, fala em alguns momentos, porque nada na nossa vida é uma constância, né, principalmente com o bebê aí, e com criança que adoece, e muita coisa acontece. Mas eu acho que é algo Sem que a bebê é gente, difícil manter a constância, imagina com bebê, né? nossa, e isso é um fato que eu não lembro onde está escrito, mas Paulo fala para Timóteo a respeito disso, né? Ele dá testemunho da sua avó, de sua mãe, e Sim, falando assim, sua avó já servia o Senhor, né? Já buscava Deus, já lia, né? Estudava a sua mãe, e olha você, olha quem é você, Timóteo. Então, assim, se Paulo fala disso, né, sobre o exemplo, né, de ver, né, a mãe, a avó, e ele atribui isso à figura da mulher, né? Então, eu achei isso muito forte, muito importante. Né? Então, por mais que o homem, né, possa ser o sacerdote do lar, Paulo escolheu usar ali de exemplo a avó e a mãe, né, de Timóteo. Então, tentar ser esse exemplo para os nossos filhos é muito às vezes melhor do que você ficar falando, vai orar, vai ler a Bíblia, vai para a igreja. Então, a gente tem que diariamente tentar aprender a como fazer isso de uma maneira natural. Né? o homem ele tem o seu papel, né? A maior influenciadora de uma casa é a mulher, né? É a mãe, né? Então, se a gente não busca ser exemplo, né? Não busca aprender a palavra, não busca a Deus em oração, né? Todo o resto vai acabar desandando. Né? Porque assim, sentar aqui, fazer a live, botar a neném para dormir, deixar ali com o pai, tudo. Isso aqui é a parte fácil da vida. Mais difícil é o dia a dia. Dia a dia. Os nossos filhos veem a gente orando, veem a gente lendo a Bíblia, veem a gente interessada nisso, dando um resposta para isso, né? Então, essa parte que é a mais difícil, mas é importante não existir. Eu acho que faz parte, eu acho não, a Bíblia diz, faz parte desse preparo para a maternidade, a gente buscar conhecer cada vez mais a palavra de Deus, buscar um relacionamento com Deus, e é nisso que a gente
esse começo da maternidade, eu vejo que é muito fácil a gente trocar Deus pelos nossos filhos. É claro que isso não é óbvio assim, né? Não é tão consciente, mas é muito fácil a gente viver em função dos filhos, quando a gente deve viver em função de Deus e, consequentemente, todos os outros nossos relacionamentos vão ter no lugar que deveriam, né? Então, eu vejo muitas pessoas idolatram demais os filhos, né? E adoração é só Deus. Né? Então, isso eu falo porque eu acho que eu já passei por isso, né? Porque assim, o filho pequeno, dependendo da idade, dependendo de problemas de saúde, eu acho que eu tive esse baque com o meu primeiro filho. Né? O Léo, quando ele estava com 8 meses, ele pegou sarampo e por conta do sarampo ele teve um quadro de insuficiência respiratória. E foi nisso que eu percebi que eu falei assim, gente, onde é que estava Deus na minha vida até esse momento? E até então eu estava ali, meu filho, eu preciso dormir, sabe, era tanta coisa na cabeça, tanta assim, meu Deus. E agora a doença, eu tenho que lembrar o horário do remédio, eu estava trabalhando, eu não queria faltar, mas eu também não queria deixar meu filho doente em casa, sabe? E foi quando ele estava no hospital que eu pude parar e pensar que, gente, Deus estava aqui o tempo todo, porque ele sempre esteve comigo, graças a Deus. Mas onde a minha consciência estava em relação a isso, né? Não estava em Deus. Estava em tudo que você imaginasse, em todos esses problemas. Então, é importante a gente. É difícil, né? É muito mais fácil eu falar agora que já passou, que eu já tive experiência, que eu já aprendi. Mas a mensagem que a gente deixa aí é importante da gente se atentar. Deus, ele está sempre conosco, né? Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa nada, ele sempre está conosco, né? E ele sempre vai dar recurso. Se a gente buscar, se a gente se esforçar, porque é esforço, né? A gente também acha que algumas coisas vão acontecer naturalmente, né? Como que eu vou virar a irmã do coque? E onde eu vou chegar lá? Se a irmã do coque, eu vou chegar lá, né? Mas como é que eu vou chegar lá? Não vou incorporar do nada, né? É uma vida com Deus que a gente vai construindo, né? E aos poucos, né? Adquirir o hábito, para quem vai pedir que vai dar certo, vai pedir que não dá. O importante é não parar, né? E eu acho que assim, não tem. Claro que se você está fazendo isso antes de você pensar em ter filho, ou se você já tem algum filho, eu acho que não importa o momento, né? O importante é você começar a buscar esse conhecimento naquele que nos criou, né? Naquele que cuidou do seu filho, né? Jesus Cristo, quando veio ao mundo, e ele vai cuidar de nós, né? Porque a gente pede oração, porque ele nos guarde, né? Nos dê sabedoria, que foi isso que eu sempre pedi, sabe? Desde que eu engravidei, essa foi sempre a minha oração. Senhor, você está confiando essa criança a mim, meu esposo, para cuidar dela, e a única coisa que a gente pede é que o Senhor esteja conosco na criação dela, né? Dando saúde, dando sabedoria para nós, dando saúde também para nós. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Nos dando inteligência, nos dando sabedoria bíblica, sabedoria também para lidar com as questões que a gente vê, né, na sociedade. Sim. E Deus cuida, né? A gente vê o cuidado de Deus em tudo. Então, às vezes a questão até do enxoval, que era uma preocupação de muitos, né? Você às vezes voltar essa sua ansiedade para Deus, Deus foi lá e resolveu, sabe? Grande parte das situações assim, em que eu sabia que eu ia precisar, mas eu confiei em Deus, sabe? Eu descansei tanto, que não, Deus vai dar algum jeito, vai acontecer. Alguém vai me dar, eu vou ter condições de dar, e foi assim que aconteceu, e foi assim que tem acontecido, né? Claro que existem muitos altos e baixos, como na nossa vida mesmo, mas a gente sempre vê o cuidado de Deus, né, na nossa vida. Então, a gente tem que, de alguma maneira, sempre buscar ao Senhor para que a gente possa
ter esse conforto nele, né? Porque se a gente não conhece ao Deus a qual a gente serve e a gente é dependente, que é uma coisa que a gente Sim. sabe com convicção é que a gente depende dele, né? Porque a gente está aqui, que a gente está vivo, os livramentos que a gente tem, porque Deus ele nos abençoa. Mas assim, quando veio a maternidade, veio essa questão de relacionamento, eu falei, nossa, né, ser humano, né, agora é o mês das mães, né, que ouve muito isso, algo extraordinário, algo maravilhoso, é algo poderoso, o homem não tem o poder de gerar uma vida, mas eu me senti tão pequena, né? É igual você, por exemplo, quando o Léo também ficou doente, você se sente tão impotente, tão assim, Uhum. nada, assim, nada. Eu só gerei essa criança, ela tá aqui, doente, né? No hospital, e fio pra cá, e fio pra lá, e faz agulha pra cá, e medicação, e você se sente. Aí veio, né, a questão de, nossa, onde está a minha fé? É sobre isso, né? A maternidade, ela me Sim. trouxe muito também isso, essa realidade de eu não sou nada, eu não sou nada, eu não tenho poder nenhum de proteger minha filha de nada. É, Então, é só verdade. Deus para estar ali com a gente dia a dia, e é bom, é gostoso a gente ver a mão de Deus sobre nós. Amém. Nossa, que bom. Giovana, muito obrigada pela sua participação, pela sua Agradeço. disponibilidade, que não foi só aparecer aqui hoje, né? Teve todo um preparo, É, várias conversas para a gente estar aqui hoje. Você quer deixar mais alguma mensagem, algum versículo, alguma coisa para a gente finalizar? eu só quero é, deixar aqui claro que assim, segurança, né, todo mundo tem, ainda existem muitas inseguranças, eu acho que cada fase da vida da criança, né, que ela for se desenvolvendo, você vai se sentir às vezes insegura por algum motivo, mas a responsabilidade de muita coisa é nossa, né, a gente não pode estar terceirizando essa responsabilidade, mas a gente também tem que confiar, né, que o nosso Deus, ele está aqui pronto para nos ajudar. Então, Amém. tá ansiosa por alguma coisa, lança essa ansiedade para Deus e Ele cuida de nós. Né? Exatamente. Eu sou muito grata a Amém. você me tranquilizou muito, né, na minha gestação, né, no pós-parto também. Foi uma pessoa que me ajudou bastante emocionalmente, Amém. experiência de mãe, fé, né, que me incentivou aí a participar dos devocionais, leituras bíblicas. Então, sou grata a Verdade. você. Amém. Glória a Deus. E eu quero, então, para finalizar, ler de um livro. Eu li um trecho de um livro no início da live, que é o livro que chama Preparando-se para a Maternidade, Informações Privilegiadas sobre Sua Nova Função. A autora é uma autora americana, né, Bárbara Giuliani. E eu vou ler um pedacinho para a gente encerrar. Ela fala que tem 3 coisas que a gente pode lembrar durante o nosso início aí de maternidade. A primeira, esteja certa de que nada que acontece ao seu filho ou a você pode separá-los do amor de Deus, com base em Romanos 8, de 31 a 39. Né? Nada nos separará do amor de Deus. Segundo, esteja certa de que quando cometer um erro na criação do seu filho, você pode, obviamente, pedir perdão ao seu filho, mas principalmente você pode ir a Deus e pedir perdão a Ele, e Ele gratuitamente perdoará você. Né? Só Ele tem o perdão dos pecados, baseado em Romanos 1 e 2. E o terceiro ponto é: esteja certa de que nem este mundo caído, nem os seus erros podem impedir que Deus derrame o seu amor sobre você e sobre seus filhos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, baseado em Romanos 28. Acho que as palavras dessa autora a gente pode usar para finalizar e aprender, né? E levar aí para a nossa vida, que eu acho que quando eu li, eu falei, não, eu vou até anotar para falar isso depois, porque eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, diante de um mundo caído, onde a gente sente tanta culpa, tanto medo, tantas coisas, né?
lembrar que nada pode nos separar do amor de Deus, mesmo que algo aconteça conosco, com os nossos filhos. Certo? Giovana, obrigada de novo pela participação. Obrigada a todos vocês que ficaram, que chegaram, que ficaram até aqui. E acompanhe a série, porque durante todo o mês de maio teremos mais lives sobre maternidade e sabedoria. Certo? Então, boa noite e a paz do Senhor para todos.